Bom dia. Quero agradecer aqui, estar aqui mais uma vez, né, junto com vocês. Agradecer ao Senhor, né, e aos senhores também pela presença. E dizer que quando meu irmão aqui estava cantando o Danese, né, eu até me emocionei, porque a própria música diz que a gente é pequeno demais, e somos mesmos, né? E a gente só se agiganta quando a gente se une ao amor de Deus, né? E na vontade de tentar entender os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora no final, com a música Quanta Luz, a gente sente quanta luz tem nesse ambiente, descendo sobre nós, né? Quando a gente está em prece, quando a gente está em comunhão com Deus, a gente fica muito maior. E hoje eu estou com um tema aqui que é um tema bem complicado, porque é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Moral Estranha. E o que quer dizer? É uma coisa que tem um som de estranheza quando a gente compara o que foi dito com a doçura de Jesus. Então quando a gente olha à primeira vista, parece que existe uma incoerência, porque Jesus falou algumas palavras duras e que a gente olha e fala assim, mas um homem doce, um homem que era o amor caminhando pela terra, por que ele disse isso? Qual o sentido das palavras? A gente entende que Jesus, tudo o que ele dizia era muito profundo, não eram simples palavras emendadas, existia um ensinamento gigantesco em torno daquelas frases. E aí quando a gente olha aqueles textos e compara com Jesus, a gente estranha, parece que existe uma moral estranha naquele dizer de Jesus. E a gente aqui, eu vou ler algum dos versículos, só para a gente se situar e ver, colocar os olhos sobre essas palavras de Jesus e ver o que realmente ele queria dizer com essas palavras. Então, a primeira aqui é quem não odeia seu pai e sua mãe, é o título dos versículos. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 27 e também no 33. Então, quando a gente vê um homem igual a Jesus dizendo que se a gente não odiar o pai, a mãe, os irmãos, não pode ser seu discípulo, a gente olha e fala assim, como assim? O próprio Jesus disse que para a gente amar os nossos inimigos. E agora vai pedir para eu odiar a minha mãe? Não parece estranho? Soa muito estranho essa frase, né? Que Jesus disse que era como se fosse uma condição. Se você não odeia, você não pode ser meu discípulo. Mas era um homem que era o amor, caminhando sobre a terra, dizendo sobre isso. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Que Jesus, tudo o que ele falava sobre, através de parábolas, para facilitar o nosso entendimento. E a gente tem que amar. Jesus disse, inclusive, que o maior mandamento
é amar. É amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a Deus. E como a gente nem sabe o que é o amor, ele ainda diz: assim como eu vos amei. Porque o nosso amor ainda é precário perto do amor de Cristo. Então, mas como que Jesus chegou e falou para odiar? Então essa frase fica meio, parece que... E aí a gente estudando, Allan Kardec, quando ele foi codificar a doutrina espírita, ele era um grande estudioso e ele foi tentar entender essas frases pronunciadas por Jesus. Então ele chegou à seguinte conclusão: ou Jesus não falou essas frases, porque os evangelhos foram escritos muitas décadas depois que Jesus já tinha falecido, já tinha sido crucificado. Ou eles trocaram algum sentido, ou o sentido daquelas palavras eram outros. Então como é que a gente vai entender isso? E aí a gente entende o seguinte: nós aqui, os brasileiros, nós temos várias frases e várias coisas que a gente fala que, se traduzir ao pé da letra para um alemão, para um inglês, até para um espanhol, não faz o mínimo sentido, porque são coisas muito nossas, né? Então, assim, se eu falar aqui que o fulano é cheio de 9 horas, todo mundo entende? Nem todo mundo vai entender. Inclusive, esse é um dizer antigo. Então fala: o João é cheio de 9 horas. A gente sabe que aquele cara, o João, ele é sistemático, ele é seguidor de regras. Então, assim, na época que isso era falado, fazia todo sentido. Hoje em dia a gente pega os jovens, a própria Rebeca ali não entende. Por quê? Porque não é só o significado das palavras, as palavras têm um contexto. Então, quando foi criado esse termo, era lá antigamente, 1700, 1800, que como não tinha energia elétrica, às 21 horas, às 9 horas da noite, todo mundo ficava recolhido. Então, quem cumpria e quem passava desse horário era uma pessoa que era aquela pessoa que não era certa. Então, quem cumpria era uma pessoa cheia de 9 horas, né? Outro dizer que é muito comum a gente falar aqui é, por exemplo, a luz dormiu acesa. A luz dorme? Não, tem que apagar. Tem que apagar. A luz deixaram ligada. Então, a gente que é brasileiro, todo mundo fala assim, eu falo assim: a luz dormiu acesa. A gente sabe que ela passou a noite toda acesa. Mas se você falar para um chinês e ele traduzir, ele fala: o que tem a ver a luz dormir? Não faz sentido. A luz apagar de manhã. Isso. Bicho, banho todo dia, banho cedo, banho todo dia. Sim. Banho todo dia. Aí, outras questões que a gente fala: deixar o sol esfriar. Vamos ali, fulano. Não, vamos esperar o sol esfriar. O sol não vai esfriar. A gente quer que vai ficar mais tarde, que aí o sol não está tão forte para a gente poder caminhar. Então, assim, e eu estou dizendo isso para dizer assim que essas palavras que Jesus disse, com certeza elas tinham um significado próprio daquela época. Elas não eram um dizer normal, que é só eu falar odiar é odiar, ou qual o sentido que Jesus queria dar naquela fala de odiar. E aí, a gente tem vários sentidos na língua portuguesa que a gente dá exemplo. Um dos sentidos mesmo é a palavra sinistro. Antigamente, se eu falasse o PC é sinistro, a gente achava que ele era uma pessoa assim, tenebrosa, esquisita. Era ou não era? Fulano é sinistro. Se você pegar hoje a juventude e falar assim: cara, ontem foi sinistro,
foi o quê? Foi bom. Olha a diferença. E eu gostaria de saber se alguém sabe o que significa a palavra sinistro. Sinistro é o contrário de destro. Então, destro é quem faz as coisas com a mão direita, né? Ou com o membro direito. E sinistro é quem faz as coisas com a mão esquerda. Não tem nada a ver com a utilização que a gente dá na palavra. O que acontecia, que antigamente as pessoas que eram canhotas, elas já eram mal vistas e achavam que elas eram bruxas, magos, que elas tinham algum tipo de encanto, porque todo mundo faz tudo com a mão direita e aquela pessoa era diferente. Então falava assim, o Vitor, ele é sinistro, então ele é esquisito. E a gente vê as evoluções das palavras. Então, no Evangelho, na Bíblia, também aconteceu isso. Qual o sentido que um homem amoroso igual Jesus ia dizer: se você não odiar sua mãe, seu pai, seus irmãos, você não é meu discípulo? Então, Allan Kardec foi atrás de um estudioso da língua que era usada na época que Jesus andava por aqui. E aí, o nome dele é Pessani. Pessani, o amigo de Allan Kardec. E aí ele diz o seguinte, que as palavras que foram usadas na Bíblia, non odit, que é em latim, ou kai, ou misei em grego, não quer dizer odiar, quer dizer amar menos, ou então não amar tanto quanto. E aí começa a fazer mais sentido. Jesus fala assim: se você não amar igual, tanto quanto sua mãe a mim, você não pode ser meu discípulo. Então ele nivelou o quê? O amor. Você tem amor pela sua mãe? Tem. Então você, para ser meu discípulo, você tem que me amar o mesmo tanto ou mais. Então, o sentido não era do odiar que a gente tem hoje, que é ter ódio mesmo, era amar menos. Se eu não posso amar menos Jesus do que amo minha mãe, até porque quem ensinou a gente a amar Jesus, geralmente foi nossas mães. Então, sim. E aí então a gente vai evoluindo, que nesse capítulo da moral estranha, ele também fala as outras passagens que Jesus dizia: quem tiver deixado por meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, disso receberá o cento e terá por herança a vida eterna. Então Jesus também fala aqui, tipo assim, como se houvesse uma questão de abandono, de abandonar a família para seguir a Jesus. E quando a gente observa os apóstolos, você vai ver que todos eles, como era uma doutrina nascente, aquela coisa toda nova, aqueles apóstolos, eles realmente saíram, se afastaram de casa, mas o propósito era maior. E a gente pode entender assim: se a gente tem um filho que foi convocado para alguma situação do Brasil e ele vai para servir a nossa pátria, ninguém fica achando que aquilo é um abandono por si só. Fala assim: não, ele se afastou dos seus para cumprir um dever. E aí Jesus fala a mesma coisa. Ele pede o seguinte, vamos dizer, Paulo de Tarso. A gente vai ver que ele se afastou do ninho familiar para cumprir uma missão. E talvez, se ele não tivesse feito isso, hoje a gente nem conhecia a Bíblia. Porque ele foi a todos os cantos falar sobre o quê? Sobre o Evangelho de Jesus. Então ele se afastou, ele teve que renunciar o convívio familiar para poder
fazer uma coisa maior. Então a gente começa a entender que essas coisas que Jesus falou têm coerência. Não é que ele falou de uma forma ríspida. E ele segue dizendo outras coisas. Vamos aqui para a parte, não vai dar para falar todos, nosso tempo é curto. Tem chave. Sim, e aí tem da questão da paz. Jesus falou o seguinte: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Isso está em São Mateus, capítulo 10, versículo 34 até o 36. E aí ele segue dizendo agora no livro de Lucas o seguinte: eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas o contrário, a divisão, porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas com as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo 49 ao 53. Então, a gente vê o Jesus falando que não veio trazer a paz, mas a espada. Não veio trazer a paz, mas a divisão. Que as pessoas dentro do próprio seio familiar irão entrar em conflito uma com as outras. Então, é a fala de Jesus. E a gente vai, mas como assim Jesus dizer que ele veio trazer a divisão? E a gente, quando a gente desenvolve o pensamento sobre isso, quando Jesus chegou aqui na Terra, as impressões sobre o mundo eram outras. Existia até o olho por olho, dente por dente. Então, se alguém fizesse alguma coisa contra o meu irmão, eu podia fazer contra o irmão dessa pessoa. Era o olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus chega aqui, ele fala assim: amai-vos uns aos outros. Era um conflito com esse dente por dente, olho por olho. Então ele sabia que quando ele chegou com a lei de amor naquele lugar que era tão violento, ele sabia que existia divisão dentro das famílias, por conta da revolução que aquele dizer dele iria fazer dentro da família. Porque uns iam falar: não, a gente tem direito de se vingar. E outros que já estivessem ali como cristãos seguindo Jesus, dizer: não, nós teremos que perdoar. Temos que perdoar 70 vezes 7. Então aquilo ali geraria um conflito. E assim, o mesmo Jesus que falou sobre que não veio trazer a paz e sim a espada, ele disse também o seguinte: em João 14, versículo 27, ele diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a do mundo a dá. Então, olha só, quando Jesus foi falar diretamente sobre a paz, ele diz o seguinte: eu dou a minha paz para vocês, mas não a paz do mundo. Mostrando que o significado das palavras tinham pesos diferentes. A paz que o mundo queria não é a paz que Jesus ia dar. Porque se a gente observar, voltando novamente aos apóstolos, os apóstolos tiveram paz íntima. Por quê? Porque eles estavam fazendo o certo. Então aquilo ali dava um conforto de consciência. Eles estavam pacificados intimamente.
Mas se você olhar a vida deles, eles tiveram paz? Eles foram perseguidos, apedrejados, açoitados em praça pública. Foram crucificados, todos praticamente foram assassinados. Então, quando a gente olha a paz do mundo, que essa paz não acontecer nada com a gente, que a gente quer essa paz, né? Não quero que aconteça nada, que seja um paraíso para mim aqui. Mas a gente vê o seguinte: os apóstolos tiveram uma vida totalmente conturbada. Voltando a falar sobre Paulo, Saulo era um doutor da lei. E ele sai como Saulo para perseguir quem? Os cristãos. E no meio do caminho dessa perseguição, e voltando a dizer, Paulo era um senhor da lei, então ele era um cara que tinha bens materiais, que tinha poder humano, poder sobre as pessoas. E aí ele sai para perseguir os cristãos. No meio do deserto, perto de Damasco, quem aparece para ele? O Cristo. O motivo da perseguição, que era ele atrás dos seguidores de Jesus. E Jesus pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? E aí, resumindo, Saulo fica cego, perde a visão naquele momento, e aquilo ali é um momento de conversão. A partir daquele momento, ele começa a refletir sobre aquilo, é levado até Damasco, e quem restitui a visão para Saulo é quem ele ia perseguir. E a partir daquele momento nasce um novo homem. Saulo morre e nasce Paulo. Então, todo aquele conforto mudando, aquela paz, entre aspas, ele deixa para trás. E aí ele, como Paulo, começa a ter o quê? Dificuldades na vida. Anda muito, anda a pé, onde ele vai, ele algumas vezes bem recebido e muitas vezes mal recebido, perseguido, açoitado. Paulo levou o açoite máximo várias vezes. E o açoite máximo, que era aquelas quantidades de varadas, era a quantidade que a pessoa aguentava. Se desse mais que aquilo, a pessoa morria. Então, como a pena não era de morte, então eles batiam o tanto que a pessoa aguentava. Então ele deixou de ser um homem que tinha lá uma estrutura toda material do mundo para ele, para ser uma pessoa açoitada, apanhava. Então ele tinha paz no mundo? Ele não tinha paz, porque ele era perseguido. Então era como se ele fosse ali na praça do Bandeirante ali, a praça da igreja, vou lá falar das coisas do Evangelho. Ele falava lá, o que acontecia? Reunia umas pessoas, jogava pedra nele, batia, ele saía lá escorraçado. E aí ele ia embora. Andava centenas de quilômetros. Depois alguém falou assim: olha, o pessoal lá no Bandeirante está precisando de uma palavrinha sua. O que ele fazia? Voltava. Se é um de nós, falei, eu não piso naquela praça mais nunca. Pessoal bruto, bravo, me jogou pedra, me bateu, vou não. É ou não é? Mas ele ia. Por quê? Porque ele tinha paz íntima de estar fazendo o certo. Ele estava no esforço de pisar nas pegadas exemplares de Jesus. Então, você vê que a significação das palavras, ela é muito específica. Quando Jesus fala que não veio trazer a paz e sim a espada, porque ele sabia o seguinte, igual para Paulo, quando a gente quer seguir Jesus, a gente vai ser perseguido. Às vezes a gente está fazendo coisas boas e tudo, o pessoal próprio da nossa família fala assim: agora pronto, agora essa pessoa só quer ficar indo fazer essas coisas. Critica a gente. Você está tentando praticar o bem, se esforçando, e você recebe o quê? Crítica. Por quê? Você está fazendo diferente de que todas as pessoas.
Em vez de eu querer vingança e guardar rancor, eu estou trabalhando dentro de mim para que eu perdoe, para que eu não tenha rancor, para que eu tenha paz, a paz verdadeira. E para eu ter essa paz, eu vou utilizar o quê? A espada. Qual é a espada? O Evangelho. Eu vou usar minha ferramenta de luta. Qual a minha maior ferramenta de luta? Qual é a maior espada que a gente pode usar em qualquer situação? O amor. Porque o amor quebra a conduta equivocada do nosso irmão. A gente tem alguns exemplos sobre pessoas que estão acima de nós, que utilizaram a ferramenta do amor para poder continuar de forma mais leve. Então, o próprio Chico Xavier, ele era um servidor público, e as pessoas tinham a mania de ir no trabalho dele para ele fazer um atendimento espiritual lá onde ele trabalhava. E ele sempre falava: olha, aqui eu não posso atender, vocês vão lá mais tarde no centro, que eu atendo a vocês todos. E aí, uma certa ocasião, uma senhora foi até ele e ele disse isso: vai lá, tal hora, que eu vou atender você e tal. E essa mulher, que estava num desespero muito grande, desferiu um tapa no rosto de Jesus, de Chico Xavier. E aí Chico Xavier falou assim, se fosse qualquer um de nós, ia fazer o quê? Ficar bravo, às vezes dar outro tapa, tipo essas coisas que a gente revida de forma automática. E Chico falou para ela assim: minha irmã, me perdoa, realmente eu não posso te atender aqui, mas se você for lá, tal hora, vou atender a senhora com o maior carinho. E aí, diante daquela, a pessoa ser agressiva e as palavras doces de Chico, a senhora faz o quê? Começa a chorar, entra em prantos. E Chico dá um abraço nela e fala: minha irmã, vai mais tarde lá e a gente vai conversar. Então, o que aconteceu? Ele resolveu aquela situação com a espada do amor, com ensinamentos de Jesus, fazendo o que Jesus pediu para a gente fazer, e não só ler e na hora do fazer o contrário. Jesus disse para perdoar. Jesus disse para a gente amar os nossos inimigos. Então, quando Jesus fala todas essas frases aqui, existe um contexto, um sentido muito mais amplo do que somente as palavras. Então, Jesus, quando disse odiar, não é esse odiar que a gente tem em mente, é amar menos. Quando Jesus disse para abandonar pai e mãe, tudo, ele não disse para abandonar. Ele disse que em certas ocasiões a gente tem um propósito maior e a gente tem que se afastar às vezes de algumas pessoas por conta de uma situação. E quando Jesus fala: eu não trouxe a paz, e sim a espada, a divisão, Jesus não estava falando que uma espada para eu guerrear com as pessoas e matá-las ou feri-las. Ele disse que ele me deu uma ferramenta de luta. Minha espada é o Evangelho. E a divisão é porque eu posso não pensar igual alguém dentro da minha casa. Por quê? Porque era uma doutrina nascente que falava sobre o amor. Parou de funcionar. Num contexto, perdeu o som. Num contexto que Jesus estava falando, dá para ouvir? Só para finalizar, quando Jesus estava falando da divisão, é porque eu na minha casa posso estar querendo seguir a Jesus. Imagina naquela época, e aquelas outras pessoas, alguns acreditavam em vários deuses.
Então, alguns irmãos nossos naquela época acreditavam em vários deuses, e outros ainda estavam apegados às questões de Moisés, que era o dente por dente, olho por olho. E aí, quando eu fosse seguir Cristo e falar assim, eu não vou me vingar, eu vou perdoar, aquilo ia criar uma divisão dentro das casas, porque são pessoas pensando de forma diferente. E como era uma doutrina nascente, aquilo, para revolucionar, até hoje a gente chega aqui, precisava da divisão, porque começa um conflito dentro de casa. Falei assim, não, mas você tem que ir lá e fazer assim, bate nele, ele fez isso com vocês. Ele falou, não, mas Jesus disse para eu perdoar o meu irmão. Ele fez isso porque ele está equivocado. E Jesus dá prova disso na sua crucificação, quando ele, depois de ter sido torturado, está quase morrendo, ele diz para Deus, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles fazem, eles são crianças ainda espiritualmente, eles não têm entendimento, eles acham que eu sou uma pessoa ruim, porque estou com essa doutrina nova. Então, a divisão era normal acontecer, e essa moral estranha, essas palavras que soavam estranho na voz de Jesus, quando a gente começa a aprofundar e entender a profundeza do ensinamento de Jesus, a gente vê que não tem tanta diferença assim. Jesus estava falando coisas muito mais profundas. E eu agradeço a presença de todos vocês por estarmos aqui, tendo a paciência de me ouvir. E agora a gente vai fazer a oração final, né, PC? Para nós. Vamos fazer a oração final para a gente terminar aqui o dia de hoje. Muito obrigado por essa palavra. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos, porque fechando os nossos olhos a gente consegue concentrar melhor. A gente pode ficar com os olhos abertos, porque os olhos abertos não vão impedir a gente de fazer conexão com Deus. A gente fecha os olhos, porque isso dá mais concentração. Então vamos agradecer a presença de todos, na certeza que Jesus Cristo está aqui, pertinho de nós, porque Ele mesmo afirmou que onde tiver mais de 2 pessoas reunidas em torno do nome dEle, Ele ali estaria. E como Ele era um homem de verdade, de palavras verdadeiras, Jesus está aqui, perto de cada um de nós, acariciando nossos corações, retirando todas as energias ruins, as energias más, os nossos pensamentos ruins, aqueles pensamentos que nos deixam tristes, retirando todos esses pensamentos, colocando pensamentos novos, pensamento de amor, de gratidão, de serenidade, de luz, porque existe tanta luz inundando esse ambiente nesse momento, entrando dentro de nós, através das nossas respirações. A gente respira fundo, aspira essa energia boa, essa paz que Jesus nos envia e coloca para fora, através da nossa respiração, tudo que é mal, tudo que nos entristece, porque nós possamos sair daqui novos homens, novas mulheres, com pensamentos melhores, e que a gente possa estar pertinho de Jesus, dos nossos ensinamentos, para assim termos uma vida pacífica, e essa pacificidade íntima, estar tranquilo de consciência, de estar procurando fazer o certo, revendo as nossas más condutas, revendo as nossas más inclinações, trocando essas inclinações ruins, esses maus pensamentos, por pensamentos bons. Que a gente possa agora entrar em sintonia maior, para que a gente faça a oração que o próprio Jesus nos ensinou,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, ó Pai amado, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.